bem com vocês? E hoje eu vim aqui falar sobre a minha cirurgia de escoliose, que no vídeo anterior eu tinha falado para vocês que era um milagre e que vocês só iam entender que foi um milagre quando assistir o vídeo do início ao fim. E não liguem se o celular ficar um pouquinho balançando aí, é porque eu tô segurando com a minha mão, mas vamos lá que dá certo. Como eu falei no vídeo anterior, que eu tinha descobrido minha escoliose aos 11 anos de idade e que o meu primeiro ortopedista tinha falado pra mim que o uso do colete resolveria, que ele não mediu grau nenhum, e aí vai. Quando eu completei os 14 anos de idade, eu comecei a conversar com algumas meninas que havia feito a cirurgia e eu mandava foto do meu raio-x para elas e elas falavam pra mim que meu caso era cirúrgico. E aí, como meu ortopedista não dava encaminhamento de nada pra mim, nenhuma cirurgia, e eu resolvi perguntar, pra alguma menina, o nome dos médicos delas, e uma que se operou na ACD falou pra mim do Alessandro Santoro, que trabalha na ACD do Ibirapuera, em São Paulo, e eu entrei em contato com o Alessandro Santoro. Aí eu falei pra ele que o meu ortopedista falava que só o uso do colete resolveria e que eu queria um diagnóstico mais correto. E então ele pediu a foto do meu raio-x, eu mandei pra ele. E aí quando ele viu, ele falou que meu grau era cirúrgico, e eu falei pra minha família que era cirúrgico e todo mundo ficou espantado, porque a gente não tinha condições de pagar a cirurgia, que era no valor de R$ 211.000. Mas nessa época a gente ainda não sabia que era esse valor. Só sabíamos que era mais de R$ 100.000. Só que aí o que acontece? O SUS não chama para essa cirurgia, demora bastante. Eu tenho muita gente que conheço que está na fila do SUS há anos e ainda não foi chamado. Geralmente só é chamado quando ganha alguma causa na justiça, ou então quando é um milagre também, aí é chamado pelo SUS. Mas não é tão fácil assim ser chamado pelo SUS. É uma coisa bem difícil. O meu colete, que só era 1.200, foi 8 meses para poder chamar. Agora imagina uma cirurgia dessa nesse valor. Só que eu tenho um padrinho em Estados Unidos. Ele me apadrinhou pela instituição do Child Fund quando eu tinha 7 anos de idade, assim quando eu vim morar aonde eu moro. A gente conversa através de cartinhas. Desde quando eu era pequenininha, ele pergunta tudo sobre mim, pergunta como eu vou na escola, como vai minha saúde. E quando eu fui diagnosticada com escoliose aos 11 anos de idade, ele havia perguntado para mim como é que eu estava, como é que estavam minhas dores. E eu falava para ele que estava aumentando, que comecei a sentir falta de ar. E eu não podia falar uma observação: as crianças e adolescentes dessa instituição não podem pedir nada para o padrinho. Por quê? Por uma forma de prevenição e também para eles não achar que a criança e a família está se aproveitando deles. Até porque eu acho isso correto, né? E a obrigação desses padrinhos é só dar contribuição todos os meses para as crianças poderem participar dos cursinhos que a instituição oferece. E ele perguntava pra mim como é que estavam minhas dores, eu falava que estava aumentando, que a falta de ar estava aumentando. Só que eu percebi que ele não compreendia muito bem, o que era escoliose. E eu não podia entrar muito em detalhe, porque senão ia ficar como se eu estivesse pedindo para ele pagar minha cirurgia. E aí ele poderia ficar constrangido, algo do tipo. E então, de tanto ele perguntar como é que estava indo e tanto eu mandar explicar e ele não entender, até porque nem todo mundo conhece e sabe o que é escoliose. E aí eu mandei a foto do meu raio-x para ele. Na época nem estava tão grave como estava no tempo que eu fiz a cirurgia. Mas eu mandei a foto do meu raio-x para ele, depois de 20 dias, mais ou menos, chegou uma cartinha dele. E eu percebi que foi algo bem sério, porque sempre eu recebia essas cartinhas na minha casa. Só que a mulher da instituição falou para mim receber essa cartinha na instituição, porque ela teria que ler a cartinha para mim. E aí eu fiquei sem entender o que foi que tinha acontecido, se eu tinha falado alguma coisa de errado, se eu não poderia ter mandado raio-x para ele entender o caso da doença. E aí eu fui e ela leu a cartinha para mim. Quando ela começou a ler essa cartinha, foi em setembro de 2019, quando ela, eita, que balançado aí, hein? Quando ela começou a ler essa cartinha, começou a cair lágrima dos meus olhos, porque ele falava na cartinha que tinha visto o meu raio-x, que ficou muito preocupado e que andou pesquisando na internet, viu que o meu grau era cirúrgico
e falou que estava disposto a pagar todas as despesas cirúrgicas da minha cirurgia. E aí eu lembro que a mulher da instituição falou pra mim: "Mas não crie expectativas, porque a gente não sabe se dá certo". Eu falei: "Aham", eu falei: "Aham", só que eu já estava criando expectativa, eu já estava me vendo entrando no bloco cirúrgico. Só que aí eu não imaginava que ainda faltava tanto tempo. Só que eu já tinha passado muito mais tempo sofrendo, usando o colete. E isso à vista, o que eu passei, foi apenas um tempinho que valeu a pena esperar. E aí, eu mandei uma cartinha pra ele falando que eu fiquei muito emocionada quando eu li a cartinha, quando a mulher da instituição leu a cartinha pra mim. E eu falei que a minha família, ficou sem reação com uma proposta dessas, porque imagina, alguém que não te conhece, de outro país, que conversa com você através de cartas, que nem sabe como você se expressa quando está conversando, falar que vai pagar uma cirurgia, que na época eu achava que isso era mais de 100.000, mas era bem mais de 100.000 reais. Se dispor a pagar uma cirurgia nesse valor por quem não te conhece. É um milagre, porque uma observação: as crianças não podem pedir nada desses padrinhos, e eu sinto que foi Jesus que tocou no coração dele para ele chegar nessa conclusão, para ele chegar nessa decisão de me ajudar, porque a gente não tinha condições de pagar convênio, o SUS não chamava, não tinha saída para mim. A minha saída era esperar e confiar, entregar tudo nas mãos de Deus, porque o Senhor, ele é fiel e quando ele promete, ele cumpre. E aí, depois que meu padrinho falou que estava disposto a pagar todas as despesas cirúrgicas da cirurgia, o escritório do Child Fund começou a me mandar e-mails, na verdade, a mandar e-mails para a Heleneuda, que me ajudou bastante também, me ajudando a responder algumas coisas que eu não conseguia sozinha. E aí, pediram orçamentos da cirurgia. E aí, o que eu fiz? Entrei em contato com uma menina que se operou na ACD, que me ajudou bastante, bastante. Eu sou muito grata a Deus pela vida dela, que me apresentou o Alessandro Santoro, que é um cirurgião da ACD muito bom também, que não foi ele que me operou, mas foi ele quem me ajudou à distância. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele e agradeço de coração, doutor Alessandro, por tudo que o Senhor fez por mim, por todas as dúvidas que me tirou, por ser tão atencioso e por me passar muita confiança. Por mais que não tenha me operado, mas ele me fez me sentir segura também em fazer essa cirurgia. Ele me falou que era a melhor opção para quem tem esse problema, principalmente para as curvas que já estavam bem graves e a minha já estava bem elevada. E então eu entrei em contato com o doutor Alessandro, falando para ele que eu tinha um padrinho em Estados Unidos que queria pagar essa cirurgia. Eu lembro que ele não entendeu muito bem no início, ele estranhou, ele falou: "Um padrinho que não conhece pagar essa cirurgia?". Ela até falou na live uma vez. E eu expliquei pra ele detalhes por detalhes, que era através de uma instituição, e ele me passou o número da Priscila. Um beijão, Priscila, e muito obrigado também por tudo. Me passou o número da Priscila pra estar me mandando os orçamentos. E então, era 3 hospitais, se eu não me engano. Um deles era o da ACD, e outros era que ele trabalha também. E aí, meu sonho sempre foi me operar na ACD. Eu pesquisava fotos no Google, fotos do hospital da ACD, onde realizava cirurgia de escoliose. Eu tinha mais de 20 prints do hospital no meu celular. Às vezes eu parava e ficava vendo, meu Deus, quando é que eu vou me operar? Quando é que eu vou me operar? Se eu me operasse, meu senhor, num hospital tão bom como a ACD. Meu sonho, meu sonho. Eu me sentia muito segura, não sei por quê. Então, eu pedi a Deus para o hospital que for para ser, que os orçamentos cheguem antes. Eu precisava desse orçamento o mais rápido possível, porque tem a demora do envio daqui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Washington, dos Estados Unidos. E aí, quanto mais rápido, melhor. E aí, a Priscila fez de tudo para mandar o mais rápido possível. Ela me mandou. Eu lembro como hoje. O primeiro orçamento que chegou foi o da ACD e eu fiquei muito feliz. Só que aí, quando eu fui fazer as contas do valor da cirurgia, que na calculadora deu 211 mil reais, eu falei, não tem jeito. Aí eu paro pra pensar
como a gente é falho, né? Às vezes a gente olha para o tamanho do problema, mas a gente esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus, esquece de ver as grandezas que Deus fez na vida dos profetas da Bíblia, na vida de todos que passaram por provações. E aí eu falei, mãe, ele não tem esse valor, mas é muito dinheiro, 211 mil. Quem vai pagar uma cirurgia de 211 mil para alguém que nem conhece? Não faz sentido nenhum, mas para Deus faz. E Deus sabia que tudo isso um dia iria acontecer, para tudo na nossa vida ter um propósito. E aí minha mãe também ficou assim, espantada com o valor da cirurgia. Eu lembro que todo mundo ficou desanimado quando ficou. A gente tava com fé antes de descobrir o valor. Quando descobrimos o valor, que era 211 mil, aí todo mundo desmoronou e falou: não vai dar certo. Mas foi momentâneo, gente, isso, foi momentâneo. Eu lembro que quando eu acordava de madrugada pra orar, eu começava a chorar, às vezes não saía nem palavras. Mas Deus me fez lembrar de Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Eu carrego esse versículo até hoje no meu coração. E sempre que aparecer algum problema na minha vida, eu vou saber que mais impossível do que esse problema foi o que Deus fez para mim. Eu mandei o orçamento para o Child Fund. E aí, quando eu mandei, vinha outras perguntas. Se eu já tinha noção dos riscos da cirurgia, se a minha família aceitava que eu fizesse essa cirurgia. E outras coisas, se eu ia precisar de cama hospitalar, e eu respondia tudo. Quando eu mandava 5 perguntas, vinha 10. E aí eu comecei a mandar todas essas respostas para eles em setembro de 2019. E aí 2020 entrou a pandemia e houve uma atrasada com algumas coisas. Só que a pandemia não atrapalhou os planos de Deus e tudo deu certo para a glória de Deus. Eu não mereço isso. O Senhor que é misericordioso, sabemos que somos falhos, que não merecemos, mas a bondade do Senhor é tão grande que nos surpreende e nos deixa constrangido com um amor tão grande como esse. E aí, quando eu comecei a responder tudo e mandava resposta e vinha pergunta, aí eu mandava mais resposta e vinha mais pergunta. E eu lembro das duas últimas cartinhas que meu padrinho me mandou. Ele tinha falado em uma assim: Ana Kelly, eu estou esperando resposta do escritório de Washington para saber como faço para enviar o dinheiro. E aí, quando ele mandou essa cartinha, eu fiquei assim: mãe, ele ainda não falou se ia pagar a minha cirurgia depois que soube o valor. Ele acha que ele não sabe o valor da cirurgia ainda. E aí eu ficava com isso. Será que meu padrinho sabe o valor da cirurgia? Será que ele tá achando que é uma cirurgia barata? E aí eu vinha várias dúvidas na minha cabeça. Só que eu mal sabia que o pessoal do Child Fund era muito prevenido, muito, muito anteciosos. Quando eu pensava em uma coisa, ele já tinha pensado antes, já tinha resolvido, já tinha providenciado. Tava tudo ok. Meu padrinho já tinha noção de todo o valor, só eu não sabia. E aí, na outra cartinha, ele falou que estava esperando notícias para saber se o dinheiro já tinha chegado no Brasil. E quando ele mandou essa cartinha, eu lembro que eu fiquei numa felicidade tão grande. Eu falei, mãe, tá mais perto do que a gente imagina. E eu fiquei dormente, gente, com tudo isso. Desde a cartinha que ele falou que ia pagar minha cirurgia, eu comecei a flutuar nos ares, sem acreditar que isso era realmente verdade. Eu fiquei. Sabe como é que você fica achando que tá sonhando e que você não acorda desse sonho? Até hoje eu ainda não acordei. Foi um milagre, ninguém se explica. Foi um extraordinário que aconteceu na minha vida e na vida da minha família. E eu fico muito feliz porque isso edifica a minha vida, edifica a vida da minha família e edifica todos que ouvem esse testemunho. Eu já vi muitas mensagens de meninas que manda pra mim falando que esse testemunho edificou muito a vida delas. Eu sou muito grata a Deus por isso. Toda glória seja pro nome do Senhor Jesus, porque ele é fiel e ele é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos dá além do que merecemos, porque se fosse por merecimento, a gente não merecia nem 1% da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E aí, eu lembro que em abril desse ano, a assessora marcou uma reunião comigo e com minha família. E aí, quem participou da reunião foi a assessora, a Heleneuda e mais duas mulheres
lá de Crato ou Barbalha, se não me engano, aqui do Ceará. Que eu falei no vídeo anterior que eu sou do Ceará. E eu fiz a minha cirurgia em São Paulo, na ACD de lá. E aí na reunião, na reunião, a assessora falou: Ana, hoje temos boas notícias. Quando ela falou isso, eu já fiquei em choque, em pânico. E aí eu fiquei segurando as lágrimas, segurando. Só que quem disse que eu consegui segurar as lágrimas diante de uma notícia dessas? Impossível. Ela falou: Ana, seu padrinho mandou o valor da cirurgia e a gente já vai marcar a viagem para conhecer um médico e para fazer sua avaliação com ele. E aí, gente, eu fiquei em choque, sabe como é um choque? Demorou bastante pra mim ter um choque de realidade, até hoje eu ainda não tive. E aí eu comecei a chorar, e mãe começou a chorar também, até as mulheres também começaram a chorar, foi muito emocionante, ninguém se segurou, porque ficou pra história. Isso ficou pra história, ninguém nunca tinha ouvido falar em um padrinho que não conhece alguém ter pagado uma cirurgia de 211 mil. Sem contar que ele pagou as passagens de ida e volta. A gente não tinha. Eu não vou mentir pra vocês, a gente não tinha condições de ir pra São Paulo de avião. Só que aí, quando eu tava subindo no avião, nós marcamos a viagem. Fomos, se eu não me engano, dia 28 de abril. Se eu tiver enganada, depois eu corrijo no vídeo. Fomos dia 28 de abril para São Paulo. Nunca tinha ido a São Paulo também. Eu conheci um irmão que eu não conhecia, o Matheus, que eu fiquei na casa dele também durante toda a recuperação. E quando eu e minha mãe tava subindo no avião no aeroporto de Juazeiro do Norte, eu comecei a subir no avião e comecei a chorar, porque eu sou chorona. E não foi só eu, gente, foi eu e minha mãe. Nós começamos a chorar porque aquilo não foi uma viagem planejada há muito tempo. Aquilo não estava sendo um passeio, aquilo estava sendo um sonho que estava se realizando, aquilo estava sendo uma nova etapa da minha vida que iria começar. E aí, quando, sabe, você subir no avião sabendo que você não tinha dinheiro pra estar ali, que ali quem tava pagando era Deus, porque Deus enviou meu padrinho na minha vida como um anjo pra abençoar eu e minha família. E aí, no avião que sentei, eu fiquei assim, mãe, tu tá acreditando que você tá aqui? Gente, foi muito emocionante, muito emocionante. E aí, quando chegamos lá em São Paulo, ficamos em um hotel. Também nunca tinha ficado em um hotel. Aí eu falei, meu Deus, só o senhor pra me colocar aqui. E aí, no outro dia, fomos para a avaliação na ACD. Quando o Uber parou de frente com a ACD, que eu vi a ACD de frente a frente, eu também chorei. Porque eu lembro que eu vi aquele hospital por foto no Google sem ter um centavo no bolso, precisando fazer uma cirurgia nesse valor e eu e minha família não tinha condições. Quando eu vi a ACD assim, meus olhos começaram a lagrimejar e eu fiquei assim, meu Deus, é outro sonho. Eu tirei foto do hospital na hora que eu vi, porque é impossível. Eu sou uma pessoa que gosto muito de foto. Pra onde eu ia, eu tirava fotos. Então as pessoas que me seguem sabem que eu amo muito foto e pra onde eu vou, eu tiro foto. E meu médico até ria de mim no dia da cirurgia, depois eu tava falando aqui. E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci a Juliana. Conheci a Juliana, que ela é gerente de relacionamento médico. Juliana é um amor de pessoa. Muito obrigada por tudo, Juliana. E ela direcionou a gente até o consultório do Dr. Alexander Rossato, que foi o médico que me operou, um médico maravilhoso que passa muita confiança. Sou muito grata a Deus por ter conhecido Alexander Rossato. Que mosca chata. E aí, gente, eu esperei um pouquinho. Quando ele chegou, eu vi ele de máscara. E na hora que eu vi ele de máscara, eu falei pra minha mãe: eu já vi esse homem em algum lugar. Só que eu não lembrava onde eu tinha visto ele. Tipo, não foi pessoalmente, tá? Foi por internet que eu tinha visto ele. E aí eu cheguei no consultório, fiquei olhando pra ele, e ele de máscara, e eu se conhecer, e eu já vi esse homem. Aí eu sabia que um dia eu ia lembrar onde eu tinha visto ele. E aí ele falou comigo, viu o meu grau, mediu o meu grau, tava com 64 graus de curvas, enquanto o médico aqui do Ceará tinha falado que eu tava com 43 graus. Para os médicos do Ceará, minha coluna nunca ia chegar no grau cirúrgico. E o Alexander mediu o meu grau, falou algumas coisas sobre a cirurgia. É um médico tão confiante que na primeira palavra que ele falou eu senti confiança. Eu falei, amém, Jesus, o Senhor botou um anjo na minha vida. Alexander passa muita confiança. Você que está procurando um médico para se operar,
que tá procurando alguém de confiança, Alessandro Santoro, Alexander Rossato, são, ó, maravilhosos, sem explicação. Dois que me passaram bastante confiança. Eu conversei com alguns que só a misericórdia de Jesus na vida deles, porque não me passaram um pingo de confiança. Mas o Senhor prepara tudo para o momento certo. E aí ele avaliou, falou que minha escoliose era idiopática, sem causa definida. Me explicou várias coisas e aí... E quando eu cheguei no consultório, ele falou, é você que é a Ana Kelly famosa? Eu, famosa? Ele falou, não é você que seu padrinho vai pagar a cirurgia? Seu padrinho dos Estados Unidos? Eu falei, é. Aí ele falou, então é famosa. Ele é muito brincalhão, gente. Um amor de pessoa, um homem muito humilde, muito atencioso. E eu sou muito grata a Deus, Alexander, pela tua vida. Se você estiver assistindo esse vídeo, meu muito obrigado, meu e da minha família. E continue sendo esse médico muito atencioso que passa bastante confiança para os seus pacientes. E aí, depois da avaliação, gente, eu esqueci de falar que antes da avaliação eu fiz o raio-x, na qual ele mediu o grau, tá? Eu vou estar deixando algumas fotos aqui pra vocês desse dia, do ladinho do vídeo aí pra vocês estar vendo. Gente, e aí depois disso eu voltei para o hotel e depois fomos pra casa no outro dia, no dia seguinte. E o vídeo tá ficando muito grande, depois eu faço outro contando mais detalhado como foi a cirurgia. Depois eu vou fazer parte 2. Eu achei que não seria preciso fazer parte 2 desse vídeo, só que aí a história é muito longa e eu só consegui falar agora da avaliação médica. Vou fazer outro falando como foi no dia, na viagem à cirurgia, como foi a minha reação, a reação da minha família. E vou falar como foi os procedimentos, tudo certinho, do início ao fim. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!